Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Vamos para mais uma catequese, não é? E na catequese de hoje eu quero falar sobre um tema bastante polêmico e que não é verdadeiro. Mas nós devemos falar, nós devemos expor a verdade, não é? Nós somos acusados pelos protestantes, por ateus, por desigrejados, de que a Igreja Católica proibiu a civilização ocidental de ler a Bíblia. Mas veja bem, a história não é bem assim, ela não vai bem por este rumo conforme eles afirmam, não é? Então veja, como eu disse, né, uma das acusações mais comuns contra a Igreja Católica é de que ela proibiu, na verdade, né, aos leigos a leitura das Sagradas Escrituras. Essa acusação, minha gente, ela é infundada, ela é sem fundamento. Pois o que sempre se deu foi uma orientação no sentido de que os textos bíblicos fossem lidos sob a assistência do magistério. Portanto, são posturas bem diferentes, né? São notáveis. Então, historicamente, durante o primeiro milênio, consolidou-se na igreja a salutar, a saudável prática da Lexio Divina, não é? Ou seja, da leitura orante da Sagrada Escritura. Ela, ela era praticada pelo clero, mas foi estendida também aos leigos. A Lexio Divina foi de tão grande importância que o próprio catecismo da Igreja Católica destaca, não é? Dizendo assim: a Igreja exorta todos os fiéis cristãos com veemência e de modo peculiar a que, pela frequente leitura das divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Lembre-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos e a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos, não é? E aí o catecismo ele continua. Os padres espirituais resumem assim as disposições do coração alimentado pela palavra de Deus na oração. Procurai pela leitura e encontrareis meditando, batei orando e vos será aberto pela contemplação. Isso está lá no parágrafo 2653 e 2654 do Catecismo da Igreja Católica. Veja bem, essa disposição sofreu um duro golpe no início do século XII, por aí, na França, com o surgimento da heresia cátara. Tal heresia foi uma mistura de outros pensamentos heréticos, principalmente maniqueísta e gnóstico. Em sua obra, A Igreja das Catedrais das Cruzadas, Daniel Rups, que é um excelente, um exímio historiador, explica o cerne da heresia dizendo: o essencial continua sendo o dualismo. No mundo, tal como vemos, debatem-se dois princípios: perfeito e imperfeito, absoluto e relativo, eterno e temporal, bem e mal, espírito e matéria. Por que esta oposição? Porque o mundo é o campo de batalha onde lutam dois deuses do bem e do mal, aqueles que os iranianos chamavam Hormuz e Ahriman, e sobre a natureza do primeiro, todos estão de acordo. É infinitamente puro, infinitamente perfeito e infinitamente bom, espírito na sua plenitude. Quando a do segundo, que eles chamam Satanás, Lucibel ou Lúcifer, as opiniões divergem. Uns afirmam que é verdadeiramente outro Deus, totalmente estranho ao Deus bom, mas outros concebem-no como uma criatura que o orgulho lançou na revolta e no mal. Está lá na página
589 do supracitado livro, não é? Então notem, meus irmãos e irmãs, os cátaros, eles criam em dois deuses, e para eles, o mundo visível seria uma criação do Deus mau. Pois é, onde existe a matéria, no caso corruptível, portanto também o pecado. O homem teria sido criado do nada e Lúcifer teria encerrado nos corpos de barro alguns espíritos puros. Então veja, Jesus teria ensinado a todos que assim é preciso renunciar à terra, à carne, à vida para se poder voltar a ser um espírito puro e reencontrar a pátria perdida ou o céu. Você vai encontrar isso também lá na página 590 do livro de Daniel Rups, né? A Igreja das Catedrais e das Cruzadas. Daniel Rups, ele é enfático, minha gente, ao dizer que não é necessário sublinhar até que ponto uma doutrina como essa se opõe ao cristianismo. Por crerem que em cada criança nascida o espírito mau encerra no seu corpo a alma de um anjo decaído, os cátaros, eles eram contrários à maternidade. Eles eram contrários à maternidade. Para eles, a mulher grávida, ela estava possuída e por gerar matéria seria a fonte de todo mal. Por causa disso, matavam-nas, e quando um crime dessa natureza era descoberto, a população contrária a ele acabava por linchar os assassinos. Os heréticos, como se vê, não eram pessoas pacíficas não, tá? Mas sim bastante violentas, capazes de gerar uma verdadeira convulsão social, o que fizeram de fato, né? Causando um grande prejuízo, não só material, mas em vidas humanas. Eles invadiam propriedades, saqueavam, ateavam fogo e matavam quem se opunham à heresia por eles defendidas. Então, toda essa celeuma, ou seja, toda essa discussão iniciou-se com a leitura e a interpretação das Sagradas Escrituras, minha gente, sem a assistência do magistério da igreja, né? Por isso, então, houve a necessidade de se defender a leitura da Bíblia conforme ele. O Papa Inocêncio III, na carta denominada Cum ex Inunxo aos habitantes de Metz, datada de 12 de julho de 1199, enfatiza a necessidade, sim, do magistério da Igreja para explicar a Sagrada Escritura. Ele vai dizer: o nosso venerável irmão, o bispo de Metz, nos fez saber, com suas cartas, que, seja na diocese, seja na cidade de Metz, uma considerável multidão de leigos e de mulheres, de certo modo, atraída pelo desejo das Escrituras, fez traduzir em língua francesa os Evangelhos, as cartas de Paulo, o Saltério, os Morare em Lob, de Gregório Magno e diversos outros livros. Assim, porém, aconteceu que em assembleias secretas os leigos e as mulheres presumem arrotar entre si tais coisas e pregar uns aos outros, e nem aceitam a companhia daqueles que não se associam a tais coisas. Algum dentre eles desdenham até a simplicidade de seus sacerdotes, e quando por meio destes lhes é oferecida a palavra salvação, as escondidas murmuram que eles têm coisa melhor nos seus escritos e que podem disso falar com maior sabedoria. Também se o desejo de entender as divinas escrituras e o zelo de exortar em conformidade com estas não mereça repreensão, mas antes recomendação, tais, porém, parecem merecer censura, porque celebram pequenas reuniões próprias, usurpam para si o ofício da pregação, zombam da simplicidade dos sacerdotes e recusam a companhia daqueles que não se associam a tais coisas. Então veja, minha gente, Deus de fato odeia a tal ponto as obras das trevas que aos apóstolos recomendou e disse: aquilo que eu vos digo nas trevas, dizei-o na luz, e aquilo que escutais ao pé do ouvido, pregai-o sobre os tetos. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 27. Dado com isso a conhecer de modo manifesto que a pregação evangélica deve ser proposta não em conventículos, né, escondidos,
como fazem os hereges, mas publicamente na igreja de acordo com o costume católico. Então, os abscônditos, ou seja, o escondido, né? Mistérios da fé não devem, porém, ser colocados à disposição de todos sem distinção, dado que não podem ser compreendidos de modo indistinto por todos, mas somente por aqueles que podem acolhê-los com a inteligência crente. Por isso, o apóstolo diz aos simples: como recém-nascidos em Cristo, vos dei leite de beber, não alimento sólido. Está lá na carta de São Paulo, né? A carta 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. De fato, minha gente, a profundidade da Divina Escritura é tão grande que não só os iletrados, mas também os sábios e os doutores não estão plenamente à altura de perscrutar seu significado. Por isso, a própria Escritura diz: muitos fracassaram no afã de perscrutar. Você vai encontrar lá no Salmo 64, versículo 7. Por isso, naquele tempo, meus irmãos e irmãs, foi corretamente estabelecido na lei divina que o animal que tivesse tocado o Monte Sinai fosse apedrejado, para que, evidentemente, um simples qualquer ou alguém sem instrução não presuma assim penetrar na sublimidade da Sagrada Escritura ou pregá-la a outros. Está escrito de fato: não procures para ti o que te ultrapassa. Por isso diz o apóstolo: não procurei saber mais do que convém saber, mas saber com sobriedade. Veja bem, saber com sobriedade. Como de fato, vai dizer o Denzinger, né? Como de fato são muitos os membros do corpo, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim muitas as categorias da igreja, mas nem todas têm o mesmo encargo, pois, segundo o apóstolo, a alguns o Senhor estabeleceu apóstolos, a outros profetas, a outros ainda doutores, etc. Sendo, pois, na igreja a categoria dos doutores, de certo modo singular. Não deve qualquer um, de modo indistinto, reivindicar para si, minha gente, o encargo da pregação. Então veja, minha gente, essa catequese, eu vou parar por aqui, porque eu a farei em duas partes, certo? Essa será a primeira parte da catequese, e amanhã eu retornarei, com a graça de Deus, se Deus quiser, com a segunda parte da catequese. Então eu já peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam, não se esqueçam de apertar o sininho, né, para vocês estarem recebendo as nossas catequeses e para que a gente possa estar crescendo na fé. A gente possa estar crescendo na fé, no conhecimento da nossa igreja santa, católica, apostólica e romana. Também, gente, quero desejar a vocês toda a paz e tudo bem. Salve Maria Imaculada. Que Deus vos abençoe e até amanhã.